água. Todos vão jogar a 200, 300% e vão exigir ainda mais, porque agora o seu time motiva, porque é o rival ser vencido. O que você tem que fazer, dar 100%, já não será suficiente, porque os times vão dar mais que futebol e vocês, a qualidade, já vimos que também pode colocar em problemas a emoção dos outros times. É evidente, mas eu acho que não só contra nós, contra o Atlético de Madrid, também jogam com muita intensidade contra qualquer time. Eu acho que esta competição dará mais motivação a todos, europeus, africanos, asiáticos, sul-americanos, a todos. Os times de todos os continentes, porque é aberto, não sabemos quem será, o que levará o troféu, não sabemos quem merecerá. E bem, é muito interessante, apaixonante. Quem pensava que isso seria fácil não sabia do que falava. E neste caso, eu acho que é um resultado que tentaremos levar para o lado positivo, para melhorar, porque é evidente que para ganhar este torneio é preciso estar com um nível alto. Olá, André Galindo, da TV Globo do Brasil. Nunca ouvi do senhor, aqui nos Estados Unidos, nada sobre desculpas sobre a questão do calor, o final da temporada na Europa. E ontem, nessa sala, você falava sobre quão interessante é a oportunidade de ter o campeão da Europa e o campeão da América. O que pode dizer para nós no Brasil a esse respeito? Nada. ¿Qué quieres que diga? O que você quer que eu diga? Este torneio reúne uma representação, acho que bastante equilibrada do que são os melhores times do mundo e se transforma em uma competição, e acho que no futuro será uma competição de referência pela possibilidade de ver diferentes estilos, diferentes times e os melhores de cada continente, de cada país, e isso sempre é algo que atrai e motiva. Como vive o futebol, cada torcida, cada time, eu considero que para a torcida é muito interessante, para mim, como treinador, é muito interessante o fato de poder jogar contra outras equipes e já sabíamos da dificuldade da competição. Luis, aquí Fernando Sicuti para Dinfo Radio de Argentina. Hacía 13 años que un equipo sudamericano no le ganaba a un equipo europeo en un partido oficial. ¿Por qué pasó tanto tiempo y cuál es el análisis que se puede hacer de aquí en adelante? ¿Cuál es la distancia que separa hoy a los equipos europeos de los sudamericanos? Qual é a distância que separa os continentes? No sé Distância, dónde hay que mirar eso. De onde Hoy ha ganado el Botafogo. Ganhou o Botafogo. Da igual si lo merece o no lo merece, creo que han hecho un partido muy bueno, repito, les felicito, y a partir de ahí a mí me da igual si lo merece uno o lo merece otro. El resultado es ese, ahí se queda. No olvidemos que es una competición muy corta, en la que hay que estar muy bien en este último partido para clasificarse, y a partir de ahí en las eliminatorias. Ya veremos, lo veo como apasionante, ojalá estemos allí y podamos disputar el trofeo como hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Concordo, porque esta vitória é dedicada à gigantesca torcida do Botafogo, porque cada vez que esta equipa faz um feito deste género, orgulha a torcida do Botafogo, e isso é histórico. Para mim, enquanto treinador deste clube, cada vez que se ganha um jogo, eu sei que eles ficam felizes, mas depois há jogos especiais, mesmo que não ganhemos mais do que 3 pontos e que nem sequer qualificados estamos, e temos que ter os pés bem assentes na terra, mas obviamente a nossa torcida hoje está muito orgulhosa. Isso para mim é histórico. Cada vez que eles ficam orgulhosos com o trabalho destes jogadores, para mim é histórico. Depois, claro, é histórico por várias coisas, fez-se esta competição e as vossas perguntas muitas vezes eram sobre o confronto dos continentes, se o europeu, se o africano, se o asiático, se o brasileiro. Eu estou muito feliz pelo Brasil, pelo país Brasil, pelo jogador brasileiro, pelo treinador brasileiro, pelo treinador estrangeiro que trabalha no Brasil, pelo torcedor brasileiro. Porque hoje é um dia também que orgulha muito. E porquê? Porque estava de facto em campo
o confronto entre o vencedor da Champions League, que tinha ganho há mais ou menos 3 semanas atrás, e o clube, repito, clube detentor da Copa Libertadores, mas que metade dessa equipa praticamente já cá não está. E aquilo que eu fiz questão de dizer aos meus jogadores, e posso passar aqui, o último slide antes de sairmos do hotel foi a Copa da Liga dos Campeões e a Copa da Libertadores. E disse-lhes, o mundo vai dizer que joga quem ganhou a Champions com quem ganhou a Copa Libertadores. E o slide a seguir foi este grupo, porque este grupo tem trabalho de muitos jogadores que chegaram depois. Mérito para os que ganharam essa Copa Libertadores, mas hoje já somos um grupo diferente. E eu disse-lhes, é quem ganhou a Champions contra este grupo de trabalho. E essa foi de facto a nossa maior vitória. E voltou a ser a maior vitória sendo nós próprios. Disse aos jogadores, sejam vocês mesmos. Não percam a oportunidade perante o mundo de ser vocês mesmos. E eles de facto foram. E isto faz de mim um treinador absolutamente orgulhoso. A forma como nós jogámos, taticamente perfeitos. É o jogo que tu gostas e queres, enquanto eu, treinador, de ter bola, de propor... Não é, mas também temos que perceber quem é que está do outro lado, como é que joga. É claramente, para mim, na minha opinião, a melhor equipa a jogar futebol no mundo, neste momento, porque é mais completa em todos os momentos. Nem é por ser espetacular, é porque em todos os momentos do jogo ela é muito completa. E então, tu tens de ser inteligente a jogar contra eles. Percebes os últimos jogos, e muita gente que jogou contra eles, o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões foi o que foi. Então hoje tínhamos que ser muitíssimo inteligentes, tínhamos um plano tático-estratégico que era difícil de cumprir, porque eu disse aos jogadores, possivelmente vamos ter menos bola e é preciso ter essa capacidade e essa resiliência, mas depois eu só peço a vocês, quando tiverem bola, tentem ser vocês mesmos e apliquem os princípios do treino. E foi isso que nós fizemos. Acaba por ser histórico, sim, porque, como eu dizia, nesses confrontos de continentes, segundo me disseram, que são dados. Eu, sinceramente, já estou preocupado com o treino da manhã e com o jogo do Atlético de Madrid, mas parece que foi em 2012 a última vez que um clube brasileiro ganhou numa competição deste género, ao Corinthians ou Chelsea. Portanto, são muitos anos, é uma história muito longa e hoje voltamos, tenho a certeza absoluta, voltamos a orgulhar o Brasil. E isso também é histórico para nós. Paiva. Boa noite, Sofia. Olá, Sofia. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu estava conversando agora com o Barbosa e o Marlon, e o Barbosa falou um pouquinho do que o Marlon disse para a equipe no vestiário antes do jogo. Ele disse que sempre para o Botafogo é uma questão de 1%. Era 1% na Libertadores, quando eles perderam um jogador no primeiro minuto. Era 1% na reta final do Campeonato Brasileiro, quando eles iam enfrentar um algoz, entre aspas, que era o Palmeiras. E era 1% hoje contra o Paris Saint-Germain. Mas era 1% na mente das outras pessoas, não na mente deles. Então, dito isso, queria que você pudesse... O que você pode dizer para a gente um pouquinho dos bastidores desse vestiário, do que o capitão Marlon e todos os jogadores falaram para se motivar para esse jogo? Assim? Olha, Sofia, eu tinha dito aqui na antevisão que normalmente este grupo reage muito bem a momentos negativos. E, de facto, como acabámos o jogo com o Seattle, foi para nós um momento negativo. Já disse que entrei no balneário depois disso e vi uma equipa que parecia que tinha perdido o jogo e eu disse, fantástico, balneário de campeões. E normalmente eles dão uma resposta, ou após uma derrota, ou após um mau momento, ou mesmo durante o jogo, como já ganharam 2 jogos em inferioridade numérica. Os bastidores teve a ver muito com esta... depois desse jogo, e eu disse aqui, depois desse jogo, nós ganhámos 2-1 e, de facto, a maior parte do exterior, como dizes, parece que só pegou no negativo. E, a partir daí, se nós já não éramos favoritos, passámos a ser massacrados para toda a gente. Claro que quem entende futebol percebe que há sempre uma possibilidade destes jogos se ganharem. A história do futebol diz isso, e daí eu dizer que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Hoje voltou-se a provar. Mas, de facto, é sempre o exterior.
E uma das qualidades deste grupo e deste treinador é que está blindado ao exterior e que trabalha em função das suas ideias, das suas filosofias, do conhecimento dos seus jogadores, no meu caso, e os jogadores daquilo que são capazes de fazer, do conhecimento deles próprios, dos colegas e do trabalho que nós lhes passamos diariamente. Então era uma questão de acreditar, sinceramente, e acreditar porque não é o exterior que nos define, não é, eu lamento. Quem define este grupo é, não há nenhum jogador e o treinador que conheça melhor do que a si mesmo. Nós conhecemos, sabemos quem somos, sabemos como trabalhamos e com quem trabalhamos. E, portanto, o que é de facto de salientar é que nos blindamos, fechamos-nos ao exterior. Depois daquele momento era tudo negativo, era a teoria do caos e por aí fora, e nós trabalhamos fechados, com consciência de quem somos. E, portanto, como nós sabemos quem somos, sabemos que é possível. E hoje foi possível. Nós fizemos um jogo em que, taticamente, fomos irrepreensíveis. Paris Saint-Germain não tem aquelas oportunidades flagrantes. Teve muita bola, de facto teve, mas nós fomos muito solidários. E eu dizia ali na flash, quando saí do campo, nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa, e nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto, o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas o dos bastidores, esse tal 1%, tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos. Com uma vitória e com uma exibição. No último jogo não foi possível a exibição, foi só a vitória. Hoje foi a vitória e a exibição e, portanto, os bastidores deixam-nos sempre esta lição posterior. Nós somos nós que nos definimos, somos nós que nos conhecemos e não é o exterior. Renato, boa noite. Jorge Luiz Rodrigues, parabéns. Olá, Jorge. Obrigado. O Luiz Henrique acabou de sair daqui dizendo que o Botafogo foi a equipe que melhor se defendeu na temporada inteira contra o Paris Saint-Germain. E enalteceu o Botafogo por não ficar apenas na defesa, que criou problemas. Como é que você vê essa declaração do treinador campeão europeu e essa explosão do Botafogo que você se referiu, né? 13 anos que uma equipe brasileira e sul-americana não ganhava do campeão europeu no campeonato de competição da FIFA oficial. Olha, o Luís é uma referência, é uma das referências para mim, e eu acho que é uma das referências para os treinadores a nível mundial, pela pessoa que é, pelo diferente que é, e por este Paris Saint-Germain, que eu já disse que é uma história muito bonita. Ele fez com que o Paris Saint-Germain ganhasse, sendo uma verdadeira equipa, ganhasse o que não tinha ganho antes. E de facto é a análise de um treinador que, mais uma vez, tem a humildade e a frontalidade de dizer aquilo que aconteceu. Nós obviamente tínhamos que ser perfeitos a defender, a estratégia tinha que ser essa, sabíamos como o Paris Saint-Germain gosta de atacar, não podíamos deixar jogadores em situações de 1 contra 1, tínhamos que fazer a nível defensivo sempre 2 contra 1 de preferência. Não andámos nas marcações individuais, seria um erro, seria uma catástrofe, digo-lhe, das análises que eu fiz dos últimos jogos do Paris Saint-Germain. Andar nas perseguições individuais seria uma catástrofe para nós. Também não é a forma como eu vejo o jogo em questões defensivas de forma zonal e, portanto, de facto, aquilo que eu dizia antes, não há uma oportunidade assim escandalosa que o Paris Saint-Germain tenha tido, cruzamentos e por aí fora, mas de facto nós defendemos muito bem, e aí é o mérito dos jogadores, porque não é fácil os jogadores desta envergadura e deste nível não terem bola tanto tempo,
demonstra um conhecimento tático do jogo, uma resiliência até importante para nós. Portanto, eu vejo com orgulho essas palavras, porque é mais um passo no nosso trabalho, no trabalho dos jogadores, no meu trabalho. E pronto, e já está. É de facto uma exibição muito boa da nossa parte, muito completa. Que eu digo sempre, eu gostava de ter tido mais bola, eu gostava de ter atacado mais, mas de facto não é possível, porque isto é uma máquina de atacar e defender e de transições, e nós fomos de facto muito inteligentes, muito rigorosos naquilo que nós planificámos, mas como digo, são 3 pontos muito importantes, há toda esta vertente histórica, mas nós ainda não estamos apurados e nós viemos aqui para andar para a frente na competição. E tudo isto que nós estamos a fazer não pode perder sentido no último jogo. Como não estamos apurados, os jogadores têm que perceber que ainda falta um jogo para jogar para o nosso objetivo, que é passar em frente. Ok? Olá, que tal? Boa tarde. Olá. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Graças. Eu queria perguntar-lhe como afronta o equipo agora. Eu queria saber como encontra o time agora o enfrentamento com o Atlético de Madrid. Bueno, agora a fase de como eu he grupos dicho, é muito outra aberta. montaña para subir. Es un grandísimo disse, equipo, hoy lo a demostró montanha también. É uma equipe Aunque, muito grande, déjame decirte demonstrou isso também, ainda que en realidad Seattle ha hecho también un partido, lo ha hecho difícil a Atlético. Y por lo tanto, esto es otra montaña, es un grandísimo equipo. Es un equipo que está construido por Diego hace mucho tiempo. Tiene su ADN muy claro, tiene valores individuales extraordinarios y como equipo también sabemos cómo son los equipos de Diego Simeone. Entonces, descansar, recuperar, disfrutar de estos momentos inmediatamente después de este partido, pero como te digo, es muy fácil, con lo que viene puede ser muy fácil que te caigas y no sigas adelante. Yo no quiero eso. Quiero que todo esto merezca la pena, ganando el próximo vale a pena partido ganhando o próximo jogo contra o Atlético de Madrid. Arena Web! ¿Qué tal, señor Renato Paiva? Muy buenas noches. Olá, boa noite. Por esta vitória com esse equipo. Parabéns pela vitória, e eu gostaria de mencionar o seguinte: há um ano e meio o senhor passava por uma situação desportiva contra a eliminação contra o Toluca, mas hoje a vida faz com que vença o campeão da Europa. Como vê essa situação das mudanças na vida? Hoje, o senhor com o seu time, Botafogo, enfrentando o PSG e sendo e vencendo. Obrigado. Aqui, o menos importante sou eu. Esse time é muito grande para que eu fale de mim. Eu acho que os fatos falam de mim. Não há equipos que não tenham maus momentos, que não tenham partido menos bueno, que não tenham uma situação pior ou uma situação difícil. O Paris Saint-Germain perdendo hoje não perde a sua qualidade como equipe. E eu, neste momento, disse que aconteceu algo, mas que tínhamos que continuar em frente e fizemos isso fazendo um grande trabalho em Toluca. Então, eu sempre digo que eu acredito muito no meu trabalho e na forma como eu trabalho, que nem sempre eu vou ganhar, nem sempre eu vou passar pelas eliminatórias, mas com o tempo eu acho que sempre acabo tendo razão, porque ganhar mais, ter momentos assim, e isso me deixa feliz, principalmente pelas pessoas que trabalham conosco. Não é uma vitória do Renato, é uma vitória desde os segurança que abre a porta para nós pela manhã no centro de treinamento, até a pessoa que cuida do gramado, dos dirigentes, da nutricionista, dos médicos, de toda a equipe. Botafogo é muito grande, mas é uma família, e isso nos torna muito unidos e faz com que todos trabalhemos na mesma direção. É uma vitória do Botafogo e de todas as pessoas que diariamente trabalham para que esse grupo
de jogadores não precisa fazer nada mais além de treinar e jogar. E isso é algo que, quando eu cheguei, já estava feito. Eu só cheguei, me encaixei no que já havia. Então, eu dou a minha contribuição para que este trabalho continue sendo grande, como foi no último ano em especial. Professor, boa noite, parabéns por essa vitória. Agora que está dentro do coração do futebol brasileiro, os senhores sabem que a metade dos mexicanos nos sentimos brasileiros e nos identificamos, e sempre que há um torneio falamos que o favorito é o Brasil em termos de seleção nacional. Mas quando se começou a falar do Campeonato Mundial de Clubes, não se falava dos times brasileiros como favoritos. E hoje parece que esta vitória faz repensar a verdade sobre o futebol do Brasil. Na sua opinião, acredita que o Brasil precisa realmente voltar a mostrar o que tem, o que vive, essa qualidade, essa versatilidade? Este evento pode servir para isso, para reposicionar o Brasil no mundo do futebol? Não acredito que seja só este evento. Se vemos a Copa Libertadores, podemos ver quem ganhou o futebol brasileiro nos últimos anos. Então, eu acho que se despreza um pouco o futebol do Brasil e a qualidade do campeonato brasileiro. Só quem está e acompanha entende o difícil que é jogar esse campeonato. Você faz 10 jogos por mês, joga a cada 3 dias, os times são muito bons, o jogador brasileiro continua sendo muito bom, os treinadores são muito bons, os brasileiros e os que chegam tentam fazer o melhor. E a verdade é que o torneio, o calendário é tão difícil que obriga que você, treinador, tenha 1000 estratégias para gerenciar um grupo, planejamento físico, técnico, tático e psicológico para jogar a cada 3 dias e que você não possa treinar. E esse é um problema muito grande, eu já mencionei que é o principal problema do futebol brasileiro, é que se treina pouco e se joga demais. E isso causa com que não se desenvolva bem os jogadores, porque eles crescem com treinamento, na minha opinião. Então, quem acompanha o Campeonato Brasileiro sabe que é um dos mais difíceis do mundo, dos mais competitivos. O último pode ganhar do primeiro com tranquilidade, sempre há 6, 7 times candidatos a ganhar o título, e você vai à Copa Sul-Americana e a Libertadores, você vai ver nos últimos anos quem ganhou. Hoje chega o Ancelotti para a seleção nacional, o que é uma conquista extraordinária para o futebol brasileiro, e vai se caminhando para que isso funcione. Eu não acho que seja necessário ter sucesso neste torneio, os 4 times que estão, para que se diga, no final das contas, o futebol brasileiro é top. Não, porque já era de antes, e eu não me surpreendo com nada do que está acontecendo. Então, não há eleições, não há revanches, não há revanche, não são injustiças, é preciso chegar e dizer, senhores, o futebol brasileiro tem muita qualidade de todos os que trabalham, jogadores, treinadores, todos os que trabalham no futebol brasileiro. Quem chega e começa a perceber, diz como é possível trabalhar com tanta dificuldade. Isso nos torna fortes, porque a facilidade não traz crescimento, mas a dificuldade sim. Então estamos aí para competir e vamos competir e depois veremos como termina o torneio. Última pergunta. Olá, professor. Boa noite. Claro Esporte. Qual é a fórmula? O que é preciso que uma equipe faça, dos que vêm do México, da Conmebol, dos Estados Unidos, para derrotar uma potência? Vocês conseguiram? Times do México estiveram perto, virão mais times, mais jogos e mais mundiais também virão. E essa vitória é histórica porque traz ilusão
de que trabalhando é possível alcançar uma vitória importante como esta. A fórmula é ter os 30 jogadores que eu tenho aí dentro. Essa é a fórmula. Uns craques com alto nível técnico, emocional, psicológico, são os campeões. E eles provam isso no campo, não é só de falar, eles ganham. Estar em um clube muito estruturado, com gente muito profissional em todas as áreas, e depois, logicamente, a parte tática, a nossa tática, fazer com que os jogadores acreditem, e esses são passos que fazem com que os jogadores acreditem. Como eu dizia, esse é o 13º jogo seguido, e dos quais nós ganhamos 10. Perdemos 2, empatamos 1, fora com o Flamengo. Então, com 23 gols marcados e 8 sofridos. Há um trabalho de muitas pessoas, mas está o meu trabalho e do corpo técnico para que se faça com que os jogadores acreditem no nosso trabalho e neles mesmos, porque hoje era muito importante que eles no campo fossem eles mesmos, e eles fizeram isso. Então, é a partir disso que o segredo é acreditar que sempre é possível, porque antes de que a bola comece a se mover, sempre estão os que ganham no restaurante, ganham em casa, ganham na televisão, mas depois, no campo, são os que ganham, na verdade. E existe muita opinião sobre muitas coisas. Eu digo, inclusive, que hoje eu olhava o jogo do Seattle contra o Atlético de Madrid e eu dizia, quando o Botafogo ganha, os outros são sempre ruins. Sempre são fracos, times fracos, não. E hoje eu olhava o Seattle dividindo o jogo com o Atlético de Madrid. Teve as suas oportunidades para marcar mais gols. Na primeira metade, o Atlético ganhava de 1-0, o Seattle tinha atacado mais o gol que nós no primeiro tempo, mas depois o que fica é que não o Botafogo, porque o Seattle é muito ruim. E hoje é ruim. Então é um pouco acreditar em nós mesmos, trabalhamos, mas a chave da resposta que você me diz é ter 30 jogadores com esse nível. E essa é a chave para ganhar esse tipo de jogo.